Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o SQL Server. Esta já é a aula de número 24 do curso de SQL Server e vamos falar sobre as sequences. As sequences são objetos no banco de dados que geram números. As sequences são ótimas, por exemplo, para a criação de chaves primárias ou números que precisam ser incrementados automaticamente. Vamos abrir aqui o nosso SQL Management Studio, você deve estar com ele aberto também. Então eu vou ensinar nessa aula o que são sequences, como você deve criá-la, alterar as sequences, apagar as sequences. Vamos lá. E restartar também as sequences. Restartar o contador das sequences. Perfeito. Então esses são os temas dessa nossa aula. Vamos começar fazendo um select simples. Imagine que você precisa adicionar um novo aluno na sua tabela de alunos. Select asterisco from alunos. Nós estamos utilizando o nosso banco de dados SQL_DB_1. Se eu pressionar a tecla F5, veremos todos os nossos alunos e eu preciso fazer o insert, que é o tema da nossa próxima aula. Nesse insert eu não posso colocar, como já vimos no conceito de chave, um número maior ou um número igual na nossa chave primária, o ID do aluno. O nosso último ID seria 792 e nós não faríamos isso de buscar manualmente antes de inserir um aluno, principalmente se você tiver que fazer a inserção em lote. O que nós faríamos normalmente? Teríamos que dar um select max do ID aluno from alunos. Com isso eu conseguiria descobrir qual é o maior valor. A função max você já viu que nós já assistimos nesse curso também. Mas eu gostaria de adicionar um aluno novo. Então eu tenho que colocar aqui nesse max mais um para que ele me dê a próxima sequence. Eu teria que armazenar esse valor numa variável para depois poder fazer o meu insert na tabela de alunos com esse ID que não se repete. Para evitar isso, nós temos no banco de dados as sequences que permitem fazer a geração desse número automaticamente. Toda vez que eu for inserir um aluno, ao invés de selecionar um select de max, eu vou usar a sequence, que já vai ter o último número que foi atribuído àquele banco. O ideal é que você comece a utilizar as sequences na criação dos seus bancos para evitar ter que ficar fazendo esse contador. O ideal é que você sempre utilize a sequence para incrementar a partir do momento em que ela foi criada. Vamos fazer então aqui a criação da nossa sequence. Eu vou reduzir um pouco a tela para que possamos escrever. O comando é bem simples. Create sequence. E aí nós precisamos dar um nome para ela. DBO, eu poderia colocar o owner do nosso banco de dados. Ou, no caso, como eu já estou trabalhando com SQL Server e vai ser nesse mesmo owner, eu vou deixar aqui como apenas o nome. Quando você for criar sequences, dê um nome que seja amigável, que identifique que é uma sequence como objeto. SQ, SEQ, qualquer coisa que você queira. Eu vou colocar sequence teste 01. Simplesmente fazendo isso e pressionando o F5, nós vamos criar a nossa primeira sequence. Essa sequence ela foi criada com todos os parâmetros padrão de uma sequence no nosso banco de dados. Para que eu possa visualizar essa sequence em funcionamento, eu devo utilizar um select, next, value, for, e aí chamar a nossa sequence, sequence teste01. Se selecionar e pressionar o F5, você vai ver que esta sequence foi criada no padrão, e esse padrão é o número negativo de muitas casas decimais. Vou colocar aqui para vocês agora uma tabelinha que são os tipos de incremento. Quando nós temos sequences que são criadas, essas sequences elas têm alguns tipos. O padrão é esse aqui que nós acabamos de ver, o Big Int. Quando criamos uma sequence exatamente no paralelo, ele vai começar com um número negativo menor. Se você observar é este aqui. Ao adicionar um novo número, quando nós chamamos novamente esse select next value for, da minha sequence, observe aqui o final, 808. Vou pressionar o F5, agora 807. F5 de novo, 806. Ele vai incrementando 1 na nossa sequence a cada vez que executamos. Mas as sequences elas podem ser do tipo tinyInt, que vai de 0 a 255, então se você quiser uma sequence pequena, pode utilizar isso. smallInt, que vai de menos 32.768 a 32.767. O int, que vai de menos 2 bilhões
depois big int 9 bilhões e assim sucessivamente. Ou se você quiser simplificar, pode ser ainda decimal e numérica, numa escala que começa de 0. Como fazer então que a nossa sequence trabalhe corretamente? Vamos criar uma outra sequence agora com um pouco mais de parâmetros. Create sequence. Ela vai se chamar agora sec test02. Enter. Aí eu preciso dizer que tipo que vai ter o incrementador. Nos tipos permitidos, eu vou dizer que vai ser numérico. As numeric. Depois, start. Como eu quero que ele comece a partir do número 1, start with 1. Normalmente as sequences para os bancos de dados, para os registros, como você viu na nossa tabela de alunos, começam em 1. Esse número negativo, a não ser que você realmente precise fazer algo muito grande e vá utilizar números negativos na chave ou no qualquer campo da sua tabela, você pode utilizá-lo. Se não, você vai startar sempre em 0 ou 1. Increment, que é o fator de incremento da nossa sequence, fugiu o nome, vai ser por 1. Increment. Isso, by 1. Ponto e vírgula. Quando eu executar agora a criação dessa nossa sequence, eu vou pressionar o F5 e você vai ver que o comando foi concluído com êxito. Dessa forma, a nossa sequence está pronta para ser utilizada também. Vamos fazer um teste. Select, next, value, for, sec, underline, test02. Ponto e vírgula, vou executar o F5 e você vai ver que o primeiro ele foi iniciado com o valor 1, porque nós fizemos a nossa primeira chamada. Se pressionar o F5 de novo, você vai ver que ele vai ser incrementado para 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Ele não volta, ele não é repetido, ele não volta para trás, a não ser que você utilize um incremento negativo. Vamos fazer agora uma sequence que faça um decrescimento, que vá contando para trás, vá retirando o valor da sequence. Create sequence, sec, test03. Vamos colocar aqui que ele vai começar em 1, ou melhor, em 100, e o incremento dele, increment by menos 1. Ponto e vírgula. Vou selecionar toda essa nossa sequence e vou pressionar F5. Já existe uma sequence com esse nome, então vou ter que apagá-la. Como é que eu faço para apagar uma sequence? Nós vamos dar um drop na sequence. Drop, sequence, e o nome dela, sec underline test03. Selecionando e pressionando F5, nós acabamos de eliminar a nossa sequence 03, test03, e vou criá-la novamente. A partir desse momento, nós vamos selecionar o nosso próximo valor. Select, next, value, for, sec, test03. F5, resultado 100. Se executarmos novamente, resultado 99, 98, 97, 96, 95 e assim por diante. As nossas sequences, então, elas podem ser incrementadas negativamente. Podemos estipular também valores máximos e mínimos. Valores mínimos e máximos. Vamos criar uma nova sequence. Create sequence sec underline test04. Nessa sequence eu vou colocar aqui que ela vai começar start com 1, increment by 1, ou seja, nós vamos incrementá-la com 1. Eu poderia deixar sem colocar esse segundo argumento do increment, mas o ideal é que você escreva exatamente como você quer a sua sequence. Min value igual, min value 1 vai ser o menor valor e o max value pode ser 1000. Há dois itens ainda que podemos criar na nossa sequence. O primeiro é o cycle. Cycle, ela tem um outro parâmetro que é noCycle. Ela vai se reciclar quando chegar no 1000. Quando estiver com o cycle definido, ele vai voltar para o contador número 1. Ou noCycle, quando chegar no 1000, a sequência ela não é mais incrementada. Você pode escolher entre esses dois argumentos. Eu vou deixar aqui cycle. Depois, cache é um item que pode ser utilizado para melhorar a performance da sequence. Quando chamamos a sequence pela primeira vez sem o cache,
ela vai sempre que for executada, fazer um select interno na nossa sequence, ver qual é o número atual e vai incrementar pelo número ou decrementar pelo número que estipulamos. Quando eu estou escrevendo e defino um cache, por exemplo 3, ele já vai manter na memória da nossa sequence os próximos 3 valores, agilizando sem que ele tenha que fazer o select naquele momento de uso. Você também pode utilizar o parâmetro noCache para que ele não faça cache. Por padrão, ele não faz o cache. Vamos criar com o cache ativado. Selecionando toda essa nossa sequence e pressionando a tecla F5, nós vamos visualizar que ela foi criada com êxito. Vamos carregá-la. Select, Next, Value for Sequence underline test 04. Ao executar aqui a nossa sequence, o resultado vai ser 1, que ela começa em 1. Se eu pressionar novamente F5, 2, 3, 4 e assim por diante. Perceba que essas opções elas vão ser atingidas, ou os nossos limites serão atingidos se utilizarmos com muita frequência essa nossa sequence. Caso você queira fazer alterações, é possível também alterar uma sequence. Podemos utilizar o comando alter sequence e dar o nome para ela, sequência teste 04, porque eu quero alterar a nossa sequence 04. Um item que podemos utilizar é o restart with 100. O comando restart vai fazer com que a nossa sequence recomece a contagem, ao invés de 1, comece a contar a partir de 100. Vou também definir que o max value dela vai ser 10.000. E dessa vez eu vou dizer que eu não quero cache, no cache. Após definir os parâmetros da nossa cache, da nossa alteração, da nossa sequence, vou dar um F5 e você vai ver que o comando foi executado com êxito. Se tentarmos fazer um select agora nessa nossa sequence, F5, você vai ver que agora ela começou com 100 e não com 1. Se eu pressionar o F5, ele vai incrementar em 1. Eu poderia mudar também o incrementador aqui com o minha alter sequence. Para que você possa visualizar uma sequence que tenha sido criada no sistema, você pode utilizar o seguinte comando. Então vamos lá, consultar sequence. Select asterisco from sys.sequences. Sys é o owner das instruções ou dos objetos do SQL. E eu posso verificar quais são as sequences que eu tenho criado. Where name igual a dbo underline test 04. Se executarmos esse select, você vai ver que ele não vai trazer nenhuma informação porque eu devo ter escrito errado. Ah, sim, eu não preciso do dbo que é sec. Agora sim, F5. E nós vamos ver aqui na parte de baixo da tela as informações da nossa sequence. Como, por exemplo, o ID dela no banco, o nome, qual é o principal ID, qual é o esquema, o ID do esquema, o tipo de objeto, data da criação, data de modificação e várias informações que estão disponíveis aqui, como valor de início, incremento, mínimo value, máximo value. Se você quisesse verificar qual foi o último valor usado, você poderia dar um select last used value na nossa sequence. F5 e você vai ver que o último valor foi o 105. Se executarmos de novo a nossa next value e rodarmos isso aqui, você vai ver que o último valor foi 106. Você também pode visualizar todas as sequences do seu banco. Select asterisco from sys.sequences. Pressionando F5, você vai visualizar todas as sequences que você tem criado. E a partir dessa visualização, você pode apagar quando desejar. Para apagar, vamos reforçar então aqui, apagar a sequence. Devemos utilizar o comando drop sequence e dar o nome dela, sec teste 04. Se pressionarmos o F5, nós vamos apagar aquela nossa sequence. E se eu visualizar através do select todas as sequences do sistema, você vai ver que a sec teste 04 ela não está mais aqui. Para reiniciar uma sequence, então você criou uma sequence como a 03, vamos criá-la novamente, aqui em cima, ou a 04, vou dar um F5. Vou chamar aqui o next value para ela algumas vezes. Pronto, executamos algumas vezes e agora eu vou na parte de baixo
e eu gostaria de alterar, de reiniciar a minha sequence. Para reiniciar, escrevi errado, a sequence, você deve utilizar o seguinte comando: alter, de alteração, sequence, sec, teste 04, restart, with, por exemplo, 100. Ponto e vírgula. Lembre-se que o último comando aqui é o 14. Se eu der um F5 aqui no nosso select, ele vai alterar a minha sequence. E ao carregar a próxima vez a sequência, select next value for sec teste 04, nós vamos visualizar aqui o 100. Então ele restartou a minha sequência. Um detalhe importante, então nós vamos começar na próxima aula a fazer um insert. Naquela nossa tabela de alunos lá no comecinho que fizemos o teste, o que eu faria? Agora eu teria que selecionar esse nosso select. Vamos fazer aqui um teste para alunos. Vamos dar um declare, @VID aluno, vai ser do tipo int. Você pode utilizar outros formatos também, outros tipos se desejar. Vou dar um set no meu VID aluno, que vai ser igual o next value for sec teste 04. Vamos dar um select para ver se ele armazenou. Select @VID aluno. F5, observe que ele selecionou. Então toda vez que eu der agora o meu select, que eu for fazer o meu insert, eu vou utilizar o insert e os argumentos que nós vamos aprender na próxima aula vai permitir que você use as variáveis que vai computar qual é o número de sequência de criação do aluno. Você não vai precisar mais utilizar o max para fazer isso. Observe então como é simples utilizar uma sequence no SQL Server e a sequence vai ajudar você a ser mais produtivo na hora que você começar a criar, fazer os seus inserts no banco. Espero que tenha gostado então dessa aula. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!